Vamos lá, começando aí a nossa aula. Essa é a nossa terceira aula do nosso módulo. Vamos falar aqui sobre o princípio da moralidade, um dos princípios expressos da administração pública. Esse princípio da moralidade, ele traz a seguinte ideia. Ele impõe um bom trato da coisa pública. O que é tratar bem a coisa pública? O que é tratar bem a coisa pública? Tratar bem a coisa pública é tratar tudo aquilo que é público, bens, valores, as competências do cargo, tratar tudo aquilo que é público com honestidade, com lealdade, com ética, com boa fé. Isso é o que prega, é o que impõe o princípio da moralidade. É uma ideia muito conhecida do dia a dia, da pessoa, né, desde a escola. Quem não viu isso na escola, né? Assim, tem aí, sei lá, o papel higiênico no banheiro. Joga fora, é público. A merenda da escola, é público. Joga um no outro, né? Quem viu isso aí na escola? Aí? Essa ideia, né, de se é público pode estragar. Não é pelo contrário. Se é público, a gente tem que tomar conta disso. E não desperdiçar de qualquer maneira, só porque é público. Então, o princípio da moralidade impõe que todas as pessoas tenham esse cuidado com tudo aquilo que é público e haja diante do que é público com lealdade, com honestidade, com boa fé. Olha o que diz o segundo tópico. Não deve haver indistinção entre o que é público, e o que é privado. É o que prega também o princípio da moralidade. O princípio da moralidade impede que as pessoas façam uma confusão entre o que é público e o que é privado. Como assim? É porque, por vezes, o administrador público, a pessoa que deve cuidar da coisa pública, ele começa a usar a coisa pública como se fosse a coisa privada. Um exemplo, ele pega o carro da administração, com a gasolina da administração, e leva o filho dele na escola. Ele não está sabendo diferenciar o que é público do que é privado. Não pode fazer isso. Não pode, porque o carro da administração, a gasolina da administração é para atender o interesse público, é para estar a serviço da sociedade, no exercício das atribuições do órgão que ele atua, e não para atender interesses privados, de levar o próprio filho na escola, por exemplo. Alguém já viu isso acontecer? Isso fere o princípio da moralidade. Então, essa dificuldade em diferenciar o que é público do que é privado, essa indistinção entre o que é público e o que é privado, essa impossibilidade de fazer essa indistinção, é vedado pelo princípio da moralidade. O administrador público precisa saber diferenciar o que é o patrimônio privado dele, que ele faz o que bem entender, e o que são as competências, os valores, o patrimônio público, que ele só pode usar para atender o interesse público, nunca outro interesse que não seja o interesse público. Então, esse é o princípio da moralidade. Ele diz que devem ser adotados padrões de honestidade, lealdade, ética, boa-fé, probidade, decoro, no trato com tudo aquilo que for público. Esses termos, eles precisam ser decorados, porque na hora da prova, eles se referem ao princípio da moralidade. Essa obrigação de honestidade, de lealdade, de ética, boa-fé, probidade, decoro. Todos esses termos estão relacionados ao princípio da moralidade. É o dever de moralidade que impõe esse tratamento da coisa pública. Todas essas palavras estão relacionadas ao princípio da moralidade. Por causa do princípio da moralidade, nós temos o dever de tratar a coisa pública desse jeito. O princípio da moralidade
ele veda o nepotismo na administração pública. O que é o nepotismo? Nepotismo é uma prática que vem de longa data no âmbito da administração, que agora, atualmente, é proibido pelo princípio da moralidade, que é a contratação de parentes. Esse nepotismo é a contratação de parentes ou do cônjuge para ocupar um cargo público comissionado, né, chamado cargo de confiança, ou para ocupar uma função de confiança. Tranquilo? Então, esses cargos públicos de confiança e essas funções públicas de confiança, que dependem apenas da indicação de uma autoridade pública, esses cargos não podem recair sobre os parentes da autoridade pública. A autoridade não pode indicar o parente dela para ocupar esses cargos de confiança, essas funções de confiança. E não pode indicar o cônjuge também. Que se fizer isso, vai estar incorrendo em nepotismo. E essa prática de nepotismo é vedada pelo princípio da moralidade. Se não tiver o princípio da moralidade na tua prova e aparecer esse nepotismo, essa contratação de parentes para cargos em comissão, cargos de confiança, função de confiança, se não tiver moralidade na resposta, aí tu vai ter que marcar que a resposta certa é impessoalidade. Nunca vai estar presente os dois. Porque esse nepotismo, ele é vedado por esses dois princípios. Moralidade, em primeiro lugar, e impessoalidade, em segundo lugar. Geralmente aparece a moralidade, por isso que eu estou falando que ela está em primeiro lugar, como princípio que veda o nepotismo. Mas se tu estiver fazendo a questão e não tiver a moralidade como princípio lá nas opções, para justificar o impedimento do nepotismo, então a resposta será impessoalidade. É um jogo, né? É uma prova objetiva, não pode ter os dois, senão a prova vai ser anulada. Não pode ter na letra A moralidade e na letra B impessoalidade. Não pode, a questão vai ser anulada, né? A questão. Então, em primeiro lugar, se falar de nepotismo na prova, a gente procura o princípio da moralidade. Se não tiver nas opções de moralidade, aí a gente procura o princípio da impessoalidade. Tem que ser um dos dois. Tranquilo essa ideia aí da moralidade, da impessoalidade, que veda o nepotismo? Vamos ler o texto aqui. Vedação ao nepotismo também existe em face do princípio da impessoalidade, de modo que, ao resolver a questão, caso haja a opção moralidade, deverá ser assinalada. Caso não haja a opção moralidade, deverá ser assinalada a impessoalidade, como princípio que veda o nepotismo. Uma questão sobre nepotismo que tenha os dois princípios, como opção, será anulada, né? Deverá ser anulada, não pode ter os dois. Ou é um, é outro. Em primeiro lugar, moralidade, em segundo lugar, impessoalidade. Você precisa ler e conhecer o texto da súmula vinculante número 13. As súmulas vinculantes são súmulas editadas pelo STF. E a administração pública e todos os demais tribunais do Poder Judiciário devem obedecer essas súmulas vinculantes. Somente o STF edita súmulas vinculantes. Nenhum outro tribunal tem súmulas vinculantes. Todos os tribunais têm súmula. O TJAP aqui, no Amapá, tem súmulas. O TRT, o TRF, todos os tribunais têm súmulas. Mas somente o STF tem súmulas vinculantes também. Porque o STF tem as súmulas e tem as súmulas vinculantes. Qual a diferença da súmula vinculante, que só o STF tem, para as demais súmulas, que todos os outros tribunais têm? É que a súmula vinculante, o nome já diz, ela é vinculante. Ela vincula, ela obriga que toda a administração pública respeite o conteúdo dessa súmula. E todos os tribunais que estão abaixo do STF, no judiciário,
devem respeitar o conteúdo da súmula vinculante também. Como o STF, né, o Superior Tribunal Federal, é a última instância do judiciário, então todos os tribunais acabam tendo que respeitar as súmulas vinculantes do STF. Tá? Então, as súmulas vinculantes do STF são um prato cheio, né, nas provas, cai todo o tempo. Principalmente a súmula número 13, súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo, que a gente está diante agora. E a súmula vinculante número 5 também cai muito no direito administrativo. A súmula vinculante número 5, em outras palavras, ela diz que no processo administrativo disciplinar, no PAD, que o servidor responde, quando comete uma infração administrativa, nesse PAD, não é obrigatório que o servidor se faça defendido por um advogado. É facultativo. A ausência de advogado fazendo a defesa do servidor no PAD não fere a Constituição. É o que diz a súmula número 5, vinculante número 5 da STF, também campeã de prova. Então, eu aconselho que você conheça as súmulas número 5 e 13, pelo menos, que são as que mais caem, né? Tem outras que caem também. Agora sim que a 13 cai muito. Então, essa súmula vinculante número 13, ela trata da vedação ao nepotismo. Antes dessa súmula, não era uniforme o entendimento, não era homogêneo o entendimento do que é nepotismo. Nepotismo é o quê? Contratar um parente até o 5º grau, 4º grau, 3º grau, 2º grau, contratar o cônjuge para um cargo comissionado, é nepotismo? Antes não tinha essa ideia uniforme. Cada tribunal dizia uma coisa diferente. E também não tinha uma lei tratando disso. Mas agora tem. A súmula vinculante, lógico, não é uma lei, mas tem uma força normativa semelhante à lei, porque traz um caráter de cumprimento obrigatório para a administração pública. Acaba sendo semelhante à lei. Essa súmula vinculante, 13, ela finalmente decidiu o que é o nepotismo. Vamos ler aqui ela e vamos comentar as principais partes. Súmula vinculante número 13. O que é o nepotismo? Finalmente foi definido. A nomeação do cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, pronto, está definido. Nepotismo acontece na contratação de parente até o 3º grau. Terceiro. Inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o cargo, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada da administração direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, Estado, Município, DF, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Então, em outras palavras, aí esse texto diz que não pode nomear para cargos de direção, chefia, assessoramento, que são os cargos em comissão ou cargos de confiança e as funções gratificadas, não pode nomear cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, não pode. Isso vale para toda a administração direta e indireta, seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, vale para todo mundo, né? Porque está toda a administração pública aí, direta e indireta, da União, Estado, Município, DF. Então, não ficou ninguém de fora, porque ele fala assim, ó, de qualquer dos poderes. Então, isso aí também alcança legislativo, executivo e judiciário. O que mostra o alcance da súmula do nepotismo. O que é importante saber daí é que esse nepotismo ocorre quando se nomeia para um cargo em comissão, ou uma função de confiança, uma função gratificada, né? O cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau. Isso configura nepotismo. Fere o princípio da moralidade ou da impessoalidade, se não tiver essa opção na prova, vai ser o da impessoalidade. E essa nomeação vai ser anulada, né? Vai ser anulada porque ela fere um princípio da administração pública. Então, ela tem um vício. Então, ela vai ser anulada
Vai ser anulada essa nomeação. E aí, tá tranquilo? Tá tranquilo aí com vocês o princípio da moralidade? Conseguiram dar uma analisada, aí, uma enxergada no nepotismo? O que vocês dizem? Vamos lá. Vamos agora para o princípio da publicidade. É o nosso quarto princípio expresso. O que diz aí o princípio da publicidade? Diz assim, ó. São públicos. Quando diz assim, são públicos, quer dizer, a administração pública, pelo princípio da publicidade, tem o dever de tornar público o quê? Os atos da administração pública, os contratos da administração pública, os gastos da administração pública, os convênios da administração pública, os processos da administração pública. Tudo isso é público, ou seja, tudo isso deve ser exposto para a sociedade, para que qualquer um possa analisar o conteúdo desses itens e saber se o dinheiro público, se o interesse público está sendo bem resguardado. Então, os atos, os contratos, os gastos, os convênios, os processos, tudo isso é público. A administração tem o dever de expor isso para a sociedade, para que qualquer cidadão ou qualquer pessoa possa controlar a administração. O que é controlar a administração? Possa analisar esses itens e descobrir se a administração está tomando conta do que é público de maneira correta. Esse é o princípio da publicidade, essa é a regra. Como consequência de tudo isso ser público, a gente tem esses seguintes itens que eu vou tratar agora. Esses seguintes itens que eu vou tratar agora, eles são a consequência de tudo aquilo que eu li lá em cima ser público. Eu te falei que são públicos. Os atos, contratos, gastos, convênios e processos. Qual a consequência disso para a tua prova? Em aspectos práticos, eu estou fazendo a prova. O que isso significa para mim? Como é que eu vou usar isso na hora? Eu quero marcar a resposta certa. Vai usar da seguinte maneira. Consequências do princípio da publicidade para a prova. Isso aqui é macete de prova. Não vai achar isso num livro dizendo que é para fazer isso. Isso aqui já é para te usar na hora da prova. É para estar na parede isso aqui. É aquele negócio que tu lê ali na parede, chega no dia da prova, acontece, tu ganha um ponto e segue em frente. Consequências do princípio da publicidade para a prova. Dever de transparência. Falou em transparência na tua prova, em dever de dar transparência, está falando de princípio da publicidade. A mesma coisa se falar de portal da transparência. É a mesma coisa. O portal da transparência, esse online aí, que a gente vê a remuneração dos servidores, a gente vê lá também a assinatura dos contratos, a gente vê os gastos com os contratos públicos. No tempo desse, estavam questionando não sei quantos milhões foi gasto num contrato com tablet, aluguel de tablet. Isso foi questionado porque está no portal da transparência. Então, a população questionou isso e o governador até pediu da Controladoria Geral do Estado que fizesse uma análise para ver se esse contrato realmente estava correto, não tinha nada de errado com ele. Então, tudo que for relacionado ao dever de dar transparência, portal da transparência, tudo isso nasce do princípio da publicidade. Como é que eu uso isso na prova? Eu estou fazendo a prova. Se falar dessas coisas, a resposta é princípio da publicidade. Falou dessas coisas de transparência na hora da prova, a resposta
é princípio da publicidade. Se não foi dada a transparência, é porque o princípio da publicidade foi ferido. Se falar de transparência, da obrigação de ser transparente, de portal da transparência, a resposta é princípio da publicidade. Tranquilo? É assim que funciona. Aspectos práticos. Tu vai se deparar com isso na prova, vai marcar que a resposta é publicidade e vai seguir em frente. Não precisa ficar achando muito porquê por trás disso. Ah, mas por quê? Não, não tem porquê. A prova é de marcar. Transparência, resposta, princípio da publicidade. Isso é um fator objetivo e a tua prova é objetiva. Entendeu a lógica? Prova objetiva. Isso é isso. Transparência é publicidade. Não tem porquê. Teria porquê se a prova fosse subjetiva. Aí tu ia pegar um papel e ia escrever porquê. Mas tu não precisa escrever porquê para ninguém. Tu só precisa ver transparência e marcar publicidade. Não importa porquê, porque a prova é de marcar. Entendeu isso daí? Tem que tratar as coisas com objetividade, porque a tua prova é objetiva, é de marcar. Se a prova é de marcar, tu não precisa entender porquê. Tu só tem que marcar o que é. Quando tu sabe o que é, tu não precisa dizer porquê. Não tem nenhum espaço para te justificar a tua resposta. Porque tu marcou a C, justifique. Não tem isso daí. Vocês estão entendendo a lógica da prova? Essa lógica é a lógica do aprovado, hein? É a lógica do aprovado. Quem pergunta muito por quê está sendo subjetivo, mas está se preparando para uma prova objetiva. O cara está sendo subjetivo, mas quer fazer uma prova objetiva. Tu acha que ele não está nadando na contramão? Esse cara não tem chance de ser aprovado. Ele vai pegar uma questão e vai ficar tentando entender ela por 20 minutos, porque ele não é capaz de passar por cima do item sem entender porque ele está errado. A prova é de marcar, mano. Não precisa entender porque está errado. Tá certo porque está no teu caderno, tá errado porque não tá. É de marcar. Se tu incorporar isso, tu vai bem na prova de marcar da banca FCC. Se ficar tentando entender por quê de tudo, tu vai empacar vários minutos em itens que não vão te acrescentar em nada na hora da prova. O tempo vai embora, tu vai cansar e não vai chegar no teu objetivo. Nem vai saber por que os itens estão errados, nem vai ganhar os pontos e nem vai ser aprovado. Justamente porque a pessoa vai estar sendo subjetiva diante de algo que é uma prova objetiva. Tá? Então, abra sua mente para isso e comece a entender como as coisas funcionam. É mais um negócio de decorar do que entender. Infelizmente. Ou felizmente, né? Porque esse negócio de entender é coisa de gente inteligente. O cara que é esforçadinho, ele não entende, mas ele vê 10 vezes o mesmo assunto. Ele aceita. Chega no dia, ele marca igual. Esse cara está aprovado. E esse negócio de entender é coisa de gente inteligente. Concurso público não é lugar de gente inteligente, é lugar de gente esforçada. Que pega e diz assim, eu não entendi, mas eu vou aceitar, e vou assistir essa aula de novo, vou assistir de novo, vou assistir de novo, chegar no dia caiu igual, ele marcou mesmo sem entender, de tanto que ele viu. O esforçado é que se dá bem no concurso público, hein? Cara inteligente que tem que inventar um software e ficar milionário, que nem o Mark Zuckerberg. Tá, então feitas essas considerações aí, transparência, objetivamente na prova, a resposta é publicidade. Qual é outro item que na prova eu sei que a resposta é publicidade? Prestação de contas. Falou de prestar contas, qualquer item relacionado a prestar contas está relacionado ao princípio da publicidade. Expor os gastos é da publicidade aos gastos, mas quando você expor os gastos, você está prestando contas para a sociedade. A prestação de contas com a sociedade é uma exposição dos gastos, é a publicidade dos gastos. Então, a publicidade obriga a prestação de contas. O princípio da publicidade é o que está por baixo, sustentando o dever do gestor prestar contas. Como é que acontece na prova? Eu estou fazendo a prova, falou de prestação de contas, eu já espero que o item me diga que a resposta, que isso
está por conta do princípio da publicidade. Se não falar, está errado. Então, prestação de contas é princípio da publicidade também. Olha esse aqui. Esse aqui, ele é para aceitar. Não é para entender. Direito de petição. O que é o direito de petição? É um direito constitucional dado às pessoas para que elas possam defender direitos seus, para que elas possam se defender contra ilegalidades ou abuso de poder da administração pública. É o direito de petição. Se tem alguma coisa acontecendo em relação à administração pública que está te prejudicando, tu tem um direito constitucional de petição. Tu tem um direito constitucional de pegar um documento, escrever e combater, denunciar essa ilegalidade que está te prejudicando. Direito de petição. É um direito constitucional. Mas quando o direito de petição é negado para um cidadão, ou seja, não permitiram que um cidadão utilizasse o direito de petição dele para cobrar da administração contra uma ilegalidade, não permitiram. Então, nesse momento, acabou de ser ferido o princípio da publicidade. Muita gente mesmo. Só um momento. Muita gente mesmo questiona isso. Espera aí, mas direito de petição. O que isso tem a ver com publicidade? O que isso tem a ver com publicidade, o direito de petição? É porque se negaram o teu direito de petição, se não responderam à tua petição, ou se não deixaram tu fazer uma petição, é porque estão escondendo coisas lá dentro da administração. Esconder coisas dentro da administração é negar a publicidade do que está acontecendo dentro da administração. Então, eu tenho uma bolsa, um exemplo, uma bolsa para receber da administração. E eu não recebo essa bolsa há 3 meses. É um direito meu que está sendo ferido. Como é que eu faço para combater isso? Eu posso usar meu direito de petição para cobrar da administração o que está acontecendo. Por que eu não estou recebendo? Eu quero uma resposta, eu quero uma informação da administração que justifique por que eu não estou recebendo essa minha bolsa há 3 meses. A administração recebe o pedido, meu direito de petição, mas não responde meu pedido. Por que a administração não responde? Porque se ela responder, ela vai estar divulgando para a sociedade algo de errado que está acontecendo. Então ela não me responde. Negou meu direito de petição, não respondeu meu pedido. Porque se respondesse, ia estar entregando uma falcatrua. Ou seja, não deram publicidade ao que está acontecendo lá dentro. Justamente porque tem algo de errado acontecendo. Então eles não vão dar publicidade, eles não vão informar a sociedade respondendo esse pedido. Então, estão negando a publicidade de algo que está acontecendo dentro da administração. Estão ferindo meu direito de petição. E estão ferindo o princípio da publicidade também. Bem, se você não conseguiu relacionar os dois, eu tentei fazer isso agora. Só aceite. Direito de petição na tua prova é princípio da publicidade. Se negar o direito de petição, se ferir o direito de petição, está ferindo o princípio da publicidade. Eu quero muito saber se vocês entenderam ou se pelo menos aceitaram que o direito de petição é princípio da publicidade na prova. É muito importante. Quando cai essa questão, todo mundo erra, porque ninguém consegue aceitar o direito de petição como princípio da publicidade. E não é para aceitar, né? Não é para entender, né? É para aceitar. O pessoal nem entende nem aceita. Aí tem mais é que errar mesmo, mas já não é problema nosso. Vocês entenderam esse direito de petição? E quem não entendeu, é capaz de aceitar que direito de petição na prova é princípio da publicidade? Tudo bem aí?
Vamos lá. Aceito, né, Jonathan? É só para passar, meu. Não vai mexer com o teu ego, né? Tem gente que parece que vai mexer com o ego dela. Se a pessoa não puder entender. Não, aceita, aceita, aceita. Sabe qual é o lado bom de aceitar a informação? Sabe qual é o lado bom de aceitar? É que quando tu entende, tu acha que tu gasta mais neurônio aceitando ou entendendo? Tu acha que tu gasta mais neurônio aceitando ou entendendo? Com certeza, para entender, gasta mais neurônio, porque tu vai ter que raciocinar em cima daquilo. E quem aceita ou decora, gasta menos neurônio. Porque é só uma palavra, é só um termo. Não tem nenhuma explicação por trás na mente daquela pessoa. Então, quem aceita acaba usando menos espaço na cabeça do que quem entende. Então, quer dizer que quem aceita, por usar menos espaço, só para aceitar, né, usar menos neurônios, acaba tendo mais espaço na mente, disponível lá, no HD da mente, para entender coisas que são mais importantes e que dependem de entender. Tipo, o raciocínio lógico não dá de decorar. Tem que entender. Então, quando o cara aceita as coisas aqui no direito administrativo, ele está guardando espaço na cabeça dele para realmente ele usar os neurônios lá no raciocínio lógico, no português, para interpretar o texto. Beleza. Agora o cara quer entender tudo do penal, da onde vem, por que é, qual a teoria. No administrativo, no constitucional, ele já gastou toda a capacidade dele de armazenar informações. Depois não entende por que se dá mal em raciocínio lógico. Já usou, né, todo o poder de todos os neurônios já estão ali na matéria que era para decorar, ele já usou para entender. Quando chega na matéria que é para entender, já não tem mais gás na mente. Entendeu a lógica? Que quanto mais tu puder só aceitar nesse direito é só para marcar igual. Mano. Não tem muito raciocínio por trás, não. É melhor para ti porque sobra mais espaço na tua cabeça para o português, para o raciocínio lógico. Lá sim tem uma lógica por trás das coisas. Lá sim tem uma lógica por trás das coisas. Aqui não. Aqui é isso porque é isso. Acabou. Quer dizer, para a prova objetiva, pelo menos é assim. Para quem quer ser advogado e atuar no mercado, não. O cara vai ser promotor, vai ser juiz, vai ser advogado. Realmente ele tem que interpretar o direito. Porra, beleza. É tudo relativo. Pô, verdade. Mas ninguém aqui vai aplicar o direito numa prova objetiva. A prova já diz, é objetivo, é de marcar. É só para te ir lá trabalhar a regra e exceção. A regra e exceção. Ninguém vai modificar o direito à vida lá, escrevendo um texto. Não. É só para te falar da regra da exceção, da regra da exceção, da regra da exceção. Então, vou falar de exceção. Exceção ao princípio da publicidade. Ou tu acha que tudo realmente é público? Ou será que tudo é público? Não. Existem casos excepcionais que a informação não é pública. Ou seja, que a administração não deve dar publicidade a essa informação. São exceções constitucionais. Já está tudo aqui, mastigado. E eu vou te adiantar logo. Quando a questão é de publicidade, a grande maioria das vezes, o que pergunta não é aquelas regras que a gente acabou de ver, que tudo é público. A regra é que tudo é público. São as exceções do que não é público. Essas exceções daquilo que não é público, ou seja, que a administração pública não deve dar publicidade a isso, então são exceções à publicidade, essas exceções estão no texto constitucional. E quando cai uma questão de publicidade, na grande maioria das vezes, a questão quer saber justamente dessas exceções em que a publicidade não deve acontecer. Tá? Então, a grande maioria, se cair uma questão de publicidade, vai perguntar dessas exceções aí para ti. Já está tudo mastigado aqui. Eu já estou te dando o spoiler que tu tem que aprender, que tu tem que dar muita importância para as exceções da publicidade, porque é o que pergunta sempre. Beleza? Vamos lá.
Exceções ao princípio da publicidade. Está no artigo 5º da Constituição. Nos incisos 33 e 60. Incisos 33 e 60. Quem tem Constituição tem que marcar lá. Faz uma seta lá na Constituição e coloca a exceção ao princípio da publicidade. No artigo 5º, 33, e no artigo 5º, 60. Tem que colocar, que é para toda vez que estiver lendo a Constituição, lembrar da aula de administrativa, né? E falar assim, olha as exceções aqui e tal. E poder relacionar, ligar as coisas na hora da leitura, né? Então, vamos lá. Vamos ver essas exceções que estão no artigo 5º. Exceções ao princípio da publicidade. Diante desses casos, a administração não deve dar publicidade ao que está acontecendo. Ah, mas isso não é ilegal? Não, não é ilegal, não, porque é a Constituição que está autorizando a administração a não dar publicidade. Não é um caso da administração dar publicidade se quiser. Não. Nesses casos aqui que a gente vai ler, a administração não pode dar publicidade, mesmo que queira. Não pode, é proibido. Vamos ver quais são esses casos e por que é proibido. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Princípio da publicidade, direito de petição. Ou de interesse coletivo ou geral. Princípio da publicidade, direito de petição. Que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Até então, ele falou do princípio da publicidade, do direito de petição. Todo mundo tem direito de solicitar essas informações. E a administração é obrigada a dar essas informações. É a regra. Agora vem a exceção. Quando é que a administração não vai dar publicidade? Quando é que a administração não vai atender o pedido de alguém? E isso não vai ser ilegal, isso vai ser constitucional. Quando é que isso vai acontecer? Ressalvadas aquelas o quê? Aquelas informações. Ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível para a segurança da sociedade e para a segurança do Estado, também chamado de segurança nacional. Então, quando é que as informações não vão ser públicas? E isso é constitucional. É quando tiver em jogo a segurança da sociedade, já está bem aqui, ó, número 1. É quando tiver em jogo a segurança da sociedade, ou a segurança do Estado, ou a segurança nacional. Aí tu vai dizer, mas no texto constitucional tem segurança nacional? Não, não tem. Mas a doutrina chama de segurança nacional para esses dois aqui, ó. Segurança do Estado e da sociedade. A doutrina chama de segurança nacional e as provas acompanham. Então, segurança nacional também está certo. Não está explícito no texto constitucional. Mas a doutrina interpreta que seja desse jeito. Não importa, as provas aceitam como certo. Então, não vai ser dado publicidade. Não, quando? Quando tiver em jogo a segurança da sociedade, a segurança do Estado ou a segurança nacional. Tem mais casos? Tem. Artigo 5º, inciso 60, diz assim, ó. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais são públicos, mas a lei poderá restringir a publicidade desses atos, ou seja, uma exceção, quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Então, eu tenho duas exceções aí. Os atos processuais, como regra, são públicos. Eu tenho direito a acessar os atos que estão em todos os processos administrativos da administração. Mas eu não vou conseguir acessar os atos processuais de um processo administrativo ou de um processo judicial também. Quando que eu não vou conseguir esse acesso? Porque vai ser sigiloso. Os atos desses processos serão sigilosos. Quando for necessário para a defesa da intimidade da pessoa, ou quando for necessário para a defesa do interesse social, quando o interesse social exigir, tá? Então, em alguns processos, está em jogo a intimidade da pessoa.
Intimidade da pessoa seria um processo que trata de assédio sexual, por exemplo. É um processo que está em jogo a intimidade da pessoa. Então, esse processo específico, o conteúdo dele não será público, mas um processo de compra de equipamentos pela administração é público. Por exemplo, o processo de contratação de um servidor é público, mas quando está em jogo a intimidade da pessoa já não é público. Também não vai ser público quando o interesse social exigir. O bom é que não tem exemplo para isso. O nome não é público quando o interesse social exigir. Aí alguém vai dizer, e que exemplo é esse? Não tem exemplo. Se tivesse exemplo, eu falava aqui, né? Então, não vai ser público quando tiver em risco a segurança da sociedade. Qual o exemplo? Não tem exemplo. A prova vai ter que dizer, quando tiver em risco a segurança da sociedade. Não tem exemplo. Não tem exemplo. São essas as palavras aqui, são esses os 5 termos que restringem a publicidade, o princípio da publicidade. Aí tu vai dizer, mas pode excepcionar, pode restringir o princípio da publicidade? Pode. Pode, porque nenhum princípio é absoluto. Se o princípio da publicidade fosse absoluto, não existiria exceção e tudo, absolutamente tudo, seria público. Mas, como não existe princípio absoluto, todos os princípios estão sujeitos a uma exceção ou um caso em que o princípio vai ser afastado temporariamente. E a publicidade não é diferente. Tá? Então, eu aconselho que essa lista aqui esteja na parede. Essa lista tem que estar na parede. Que são os casos excepcionais em relação à publicidade. Vamos para o último princípio aí. Vamos falar do princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Vocês estão acompanhando aí? Como é que está aí? Já tem alguém aí? Todo mundo acompanhando aí para a gente ir para a eficiência? Vamos lá, último princípio dos 5 expressos, eficiência. Esse princípio da eficiência, o que mais pergunta sobre ele é se você sabe qual foi o princípio que foi introduzido no texto constitucional por último. O princípio expresso, que foi introduzido por último. Porque antes, em 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal atual, vigente, os princípios expressos eram apenas 4: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Não tinha no texto do artigo 37 da Constituição, em 1988, não tinha o princípio da eficiência junto dos outros 4. Eram só 4. A eficiência ela foi introduzida no texto constitucional posteriormente, 10 anos depois, em 1998. E essa informação de que a eficiência foi introduzida apenas posteriormente no texto constitucional, no artigo 37, não estava antes, no início da Constituição, essa informação é uma informação de prova. Todo tempo estão perguntando isso. Então, o diferencial do princípio da eficiência é esse. É um princípio que não estava originalmente no texto constitucional de 88, mas que foi introduzido com uma emenda constitucional 10 anos depois, em 1998. Qual o princípio que não estava originalmente no texto, foi introduzido posteriormente? Princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência, existe uma razão por trás disso. Por que que não tinha princípio da eficiência em 1988? E por que que passou a ter princípio da eficiência em 98? Por quê? Porque houve uma mudança no modelo de administrar a coisa pública.
Em 1988, o modelo de administração pública, o modelo de administrar a coisa pública no Brasil era um modelo burocrático. O Brasil vivenciava a burocracia como modelo de administração pública, um modelo burocrático. Em meados dos anos 90, né, 95, 96, houve a implementação de um novo modelo de administrar a coisa pública, chamado modelo gerencial. Esse é o modelo de administrar a coisa pública vigente. É o modelo que está valendo hoje, é o modelo gerencial. A gente não vive no modelo burocrático, a gente vive no modelo gerencial. Então, no modelo burocrático, a administração vivia muitas dificuldades, lentidão, falta de resultados. Enquanto que o modelo gerencial ele veio na metade dos anos 90, não para acabar com o modelo burocrático, e sim para aproveitar o que o modelo burocrático tinha de bom e implementar uma maior flexibilidade nas fases do processo administrativo. O modelo gerencial ele veio para dar mais agilidade na atuação da administração. O modelo gerencial veio para trazer aquilo que o modelo burocrático não tinha: mais resultados, mais eficiência, fazer mais com menos, alcançar o máximo possível de pessoas gastando o mínimo possível de recursos. Então, nesse modelo gerencial que a gente vive hoje, a gente ainda tem muitos tópicos do modelo burocrático. Mas agora, no modelo gerencial, a administração deve buscar mais resultados, ela deve buscar mais eficiência, a administração deve otimizar os seus recursos, porque é a marca do modelo gerencial. Tanto prova que o princípio da eficiência foi introduzido no texto constitucional como princípio expresso, justamente para demonstrar para toda a sociedade que agora o Brasil vive um novo tempo, um tempo em que o desperdício não é mais aceito. O que a administração tem que fazer com o recurso público é otimizar, é fazer mais com menos. É isso que prega o princípio da eficiência. Então, algumas informações sobre o princípio da eficiência, fruto desse modelo gerencial que a gente vive desde meados dos anos 90. A administração deve buscar os melhores resultados possíveis na sua atuação. Princípio da eficiência. A administração deve otimizar os seus recursos. O que é otimizar os recursos? Princípio da eficiência. Quer dizer que a administração deve fazer mais com menos. Gastando a menor quantidade possível de recursos, a administração tem que alcançar a maior quantidade possível de resultados. Fazer mais com menos. Isso é eficiência, isso é administração gerencial, modelo gerencial. Isso é otimizar. Princípio da eficiência. A administração agora vai ter avaliações de desempenhos para o servidor adquirir estabilidade. Antes de 98, antes desse princípio da eficiência, não tinha avaliação de desempenho para o servidor adquirir estabilidade. Desde 98, para o servidor se tornar estável, além de ter um prazo para cumprir, são 3 anos de efetivo exercício, para se tornar estável, o servidor ainda precisa ser aprovado numa avaliação especial de desempenho. Essa avaliação que testa o desempenho do servidor como condição para ele se tornar estável é fruto do princípio da eficiência. Para se tornar estável, não basta passar 3 anos no cargo efetivo. Tem que ter os 3 anos e tem que demonstrar que durante esses 3 anos o servidor ofereceu os melhores resultados para a administração pública. Demonstrar que ele foi eficiente. E isso é atestado pela avaliação de desempenho. Então, essa ideia de capacitar o servidor, capacitação do servidor, essa ideia de avaliar o desempenho do servidor, tudo isso na tua prova, a resposta é princípio da eficiência. Então, se falar em capacitação de servidor, avaliação de desempenho do servidor, se falar em otimizar recursos, fazer mais com menos,
Todas essas expressões são princípio da eficiência na prova. Agora, o que mais cai em prova de princípio da eficiência é o conceito que o Reli Lopes Meireles, no livro dele, criou para o princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência, ele é conceituado, ele tem um conceito no livro do Reli Lopes. Todo doutrinador tem um conceito de princípio da eficiência. Mas, nas provas, o conceito mais cobrado de princípio da eficiência é o conceito que está no livro do Reli Lopes Meireles. Eu não sei por quê. Também não estou nem aí. Eu só sei que esse conceito que eu vou ler para ti é o conceito que aparece na tua prova quando o examinador quer falar de princípio da eficiência. Eu não tenho nada a ver com isso. As coisas só são assim. O princípio é esse. O conceito é esse. Reli Lopes Meireles. O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, olha o termo, presteza, perfeição e rendimento funcional. Quer dizer que tem que ser o mais rápido possível, o mais perfeito possível e que tenha os melhores resultados possíveis. Quer dizer que envolve tempo, envolve perfeição e envolve rendimento. Para poder. Isso é eficiência na visão do Reli Lopes. O que tu consegue fazer no menor tempo possível, da forma mais perfeita possível, para alcançar o maior rendimento possível. Isso é princípio de eficiência por Reli Lopes. É o mais moderno princípio da função administrativa. Por que é o mais moderno? Porque foi o último colocado no artigo 37. Por isso que ele é o mais moderno, né? Ele foi o último que chegou. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade. Não basta cumprir a lei. Tem que cumprir a lei e ser eficiente, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Quer dizer que não basta cumprir a lei. Cumprir a lei já não basta. No tempo da burocracia, modelo burocrático, cumprir a lei era suficiente. Mas agora, no modelo gerencial, tem que cumprir a lei e tem que ser eficiente. Ficou mais difícil, né? Cumprir a lei já é difícil, já era difícil, imagina cumprir a lei e ser eficiente. Então, esse é o princípio da eficiência. Vamos fazer umas questões aí. Já fizemos essas aqui. Até a questão 5 a gente fez. Vou para a questão 6 agora. 1 minuto para a questão 6 aí. E aí, qual o gabarito da 6 aí? Letra C, vamos lá, olha só. Em relação aos princípios básicos da administração pública, considere as preposições abaixo. Item 1. O princípio da moralidade corresponde à proibição de atuação administrativa, corresponde à proibição de atuação administrativa distanciar-se da moral? Tudo a ver, né? Moralidade moral. Tá certo até aí. Corresponde à proibição da atuação administrativa distanciar-se dos princípios éticos? Lembra daquela lista que eu falei que tem que saber? Princípios éticos, boa-fé, lealdade? Certo, perfeito. Ele trouxe todas aquelas palavras que eu te falei que estão relacionadas ao princípio da moralidade. Lealdade, boa-fé, ética, moral, podia ter probidade aí.
podia ter decoro. O item 1 está certo. É isso que o princípio da moralidade corresponde. Ele proíbe que a administração se afaste do tratamento ético, de boa-fé, de lealdade, probidade, decoro, de tudo aquilo que é público. A administração é obrigada a ter um bom trato com a coisa pública. Tá certo o item 1. Item 1 certo. Item 2. A ideia de que o administrador não pode agir, nem deixar de agir, se não de acordo com a lei e na forma determinada, é característica do princípio da legalidade? E aí está certo o item 2, dizer que o administrador só pode agir se tiver lei? É justamente isso que diz o princípio da moralidade, da legalidade, que o administrador público só pode agir se tiver lei. Perfeito. A ideia é de que o administrador não pode agir, nem deixar de agir, senão de acordo com a lei e na forma determinada e característica pelo princípio da legalidade. Perfeito, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade para o administrador público. Só pode fazer o que a lei expressamente determina ou autoriza. Só pode agir se tiver lei. Perfeito, item 2, tá certo. E o item 3? O princípio da publicidade implica na proibição de constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridade ou servidor público na publicidade dos atos, programas, obras e serviços. Não. Quem proíbe a promoção pessoal da autoridade pública ou do servidor público, quem proíbe a promoção pessoal de autoridade pública ou servidor público dentro da publicidade dos programas de governo, quem proíbe isso não é o princípio da publicidade, é o princípio da impessoalidade. Inclusive, essa é a terceira cara da impessoalidade. Quem perdeu essa aula tem que revisar a aula passada, em que a gente colocou aí as 3 caras da impessoalidade. A primeira cara é o tratamento isonômico. A segunda cara é, é a finalidade. E a terceira cara é a vedação à promoção pessoal. Então, o princípio que veda a promoção pessoal de autoridades públicas e servidores públicos dentro das publicidades de governo não é o princípio da publicidade que veda isso. Quem veda a promoção pessoal de servidor dentro de uma publicidade pública é o princípio da impessoalidade, porque o servidor vai estar dizendo, se ele se promover pessoalmente, que ele é a própria administração. Mas a administração não é o servidor. A administração é neutra, ela é impessoal. Então, não pode atribuir os atos do Estado a um servidor dentro da publicidade. Não pode promover o servidor. Quem fez a obra, quem fez o programa de governo, não foi o servidor fulano de tal. Foi o governo do Estado, foi a prefeitura municipal, foi o governo federal. Tudo de forma impessoal. Porque a administração não é de ninguém, ela não pertence a uma pessoa certa. A administração, ela pertence à coletividade, aos desejos da coletividade, que se chama interesse público. Então, está errado. Não é o princípio da publicidade aqui. É o princípio da impessoalidade, certo aqui. Ele que veda a promoção pessoal dentro das publicidades. Eu não posso nem querer cobrar vocês, porque eu errei essa questão. Não essa, né? Mas essa mesma ideia aí, dessa publicidade aí. Eu errei em 2012, no concurso do MP, né? Falava a mesma coisa, né? De uma publicidade, que houve promoção pessoal dentro dessa publicidade. Qual o princípio feriu? Eu estudei isso e sabia que a resposta era impessoalidade, que veda a promoção pessoal. Mas eu olhava, publicidade, mas está dentro da publicidade. Aí eu marquei publicidade. E errei sabendo que era errado. Não consegui me conter de marcar publicidade. Não posso nem cobrar isso de vocês, porque eu errei sabendo que estava errado. E que a resposta era impessoalidade, mas não consegui me conter. Realmente, o examinador sabe que todo mundo se sente forçado a querer marcar que o princípio que foi ferido é a publicidade,
Porque está havendo uma promoção pessoal dentro da publicidade. Então, quem está ferido é a publicidade. Não, quem está ferido é o interesse público. Porque, em vez de focar no interesse público, está focando numa pessoa, de um servidor, está tornando a administração pessoal. Então, cuidado com isso. Dentro da publicidade de governo, das obras, programas, atos, serviços de governo, se ocorrer promoção pessoal de autoridade pública, o princípio ferido é o da impessoalidade, não é o da publicidade. Ah, mas é uma publicidade que está acontecendo. Não importa. A resposta é impessoalidade. Eu errei, né? Sabendo que estava errado. Fazer o quê? Não dá nem de cobrar essa de vocês, porque eu sei que a mão vai tremendo no rumo da publicidade. Mas estão avisados aí que a resposta é impessoalidade. Gabarito letra C, realmente. Itens 1 e 2 estão certos. Vamos ver a sétima aí. Um minuto para a sétima aí. Vamos ver. Para atender ao princípio constitucional básico da eficiência, o agente público deve... Olha o núcleo da questão, né? Tem que marcar que ele quer eficiência. Senão, ele coloca um item certo falando de legalidade e a pessoa marca, achando que é o gabarito. Ah, mas ele falou certo aqui sobre a legalidade. Só que o comando não perguntou de legalidade. O comando perguntou de eficiência. Então, tem que marcar no comando núcleo, que é o que ele quer saber, a pergunta que foi feita. E sempre antes de ler cada item, tem que lembrar da pergunta que foi feita. Tem que se acostumar a fazer isso. Então, eficiência é a letra A. O agente público deve reduzir ao máximo os custos dos serviços, independentemente da qualidade? Não, isso não é eficiência. Tem que reduzir ao máximo os custos e tentar alcançar a máxima qualidade. Isso é eficiência. Então, esse independentemente está errado aqui. Não é independentemente da qualidade. Reduzir os custos e alcançar a máxima qualidade possível. Seria eficiência. B. Eficiência. O agente público deve sempre utilizar a tecnologia mais avançada, independentemente do custo? Não. Tem que, com o menor custo possível, utilizar a tecnologia mais avançada possível. E isso seria eficiência. C. O agente público deve, eficiência, alcançar o melhor resultado possível, no menor tempo e o menor custo. Isso mesmo. É aquela ideia de presteza, perfeição e rendimento funcional. Rendimento funcional é o melhor resultado possível. Presteza é o melhor tempo. E presteza, melhor rendimento e melhores resultados. Né? Eu esqueci já. Deixa eu voltar lá para lembrar. Presteza, perfeição e rendimento funcional. Então, é mais ou menos isso que ele trouxe aqui na letra C. A presteza, que seria o tempo. A perfeição ficaria como o melhor resultado possível. E os melhores resultados seria o menor custo. Isso aqui é eficiência. Atender a todos de forma idêntica, letra D, independentemente das demandas individuais. Olha, esse negócio de atender todos de forma idêntica é mais a cara da impessoalidade. É a impessoalidade que diz que tem que atender todos iguais, e não a eficiência. Lembra que tem que olhar o comando? O comando perguntou de eficiência. Então tem que marcar uma coisa que responda o que foi perguntado, eficiência.
A letra D fala de atender todos iguais. Atender todos iguais é coisa da impessoalidade. É prestar conta das atividades realizadas com clareza e presteza aos órgãos de controle. Prestar conta é publicidade e não eficiência. O comando perguntou de eficiência e não de publicidade. Então, a E não responde o comando. A E fala de publicidade. Prestação de contas é publicidade, lembra? Então, letra C é o gabarito da 7. 8. O princípio constitucional da eficiência vincula-se à noção de administração. Qual é o modelo de administração que está relacionado ao princípio da eficiência? Letra C é o modelo gerencial. Lembra? Modelo gerencial é o modelo que está relacionado ao princípio da eficiência. 9. Essa aqui caiu na LAP, né? Essa aqui caiu na LAP. Gerson, vírgula. Questão batida, né? Vai contar uma história. Quando tem negócio de Gerson, vírgula, o que a gente faz? Lembra do que faz? Acha quem é, o que faz, o gatilho, o núcleo e segue, né? Então, Gerson, o que ele é? Governador de determinado estado. Comemora, né? O Gerson é governador de determinado estado. Isso é o que ele é. Agora, o que ele faz? O que ele fez? Fez constar na publicidade de determinada obra pública realizada durante seu governo, seu nome e sua fotografia, a fim de caracterizar a promoção pessoal. Porra, esse Gerson aprontou, hein? Então, o Gerson, esse aqui é a pergunta já, né? O Gerson, aí tu completa lendo os itens. O Gerson feriu qual princípio? Da impessoalidade. Como é que eu sei que é da impessoalidade? Porque está bem aqui, com todas as letras, dizendo que ele fez promoção pessoal. Se ele fez promoção pessoal nas publicidades de governo, eu sei que ele feriu o princípio da impessoalidade. Então, não é a B, não é a C, porque a B fala de publicidade, não é a C que fala de publicidade, e não é a E que fala de legalidade. Ou é a A, porque a A fala de impessoalidade, ou é a D, porque a D fala de impessoalidade. Então, o aluno que está com o caderno revisado e sabe que a promoção pessoal de agente público dentro da publicidade de governo fere o princípio da impessoalidade, ele já ficaria entre a A e a D. De cara, ele eliminava todas as outras, porque ele sabe que a resposta é impessoalidade. Então, a resposta só pode ser a A ou a D. É a vantagem de quem está com o caderno revisado. Agora, tem que ler a A e a D e ver qual é a melhor. Feriu o princípio da impessoalidade na A? Feriu. Sendo permitida pela Constituição Federal a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos na publicidade de obras apenas de forma indireta. Está errado, a Constituição Federal não permite, em hipótese alguma, essa promoção pessoal do agente público nas publicidades de governo. No máximo, é possível aquela homenagem póstuma, quando o agente público já morreu, a autoridade pública, a personalidade pública já morreu, é possível colocar o nome dela num órgão público. Tranquilo. Mas aí é homenagem póstuma, a pessoa já morreu. Tranquilo? Mas vivo, não tem exceção que permita a promoção pessoal numa publicidade de governo. O caderno é seu melhor amigo, né? O caderno é seu melhor amigo. Quem fala essa frase é o professor Sadala, né? Finis Sadala. Eu só faço repetir, né? A frase é dele. Então, olha só. E deu certo para mim, por isso que eu repito, né? Que eu sei que a frase é verdadeira. Então, não é a A, só pode ser a D. Feriu o princípio da impessoalidade. Feriu. Não sendo permitida na publicidade de obras públicas pela Constituição Federal a promoção de autoridades ou servidores públicos. Isso mesmo. Não permite. Correto. É o gabarito letra D. Vamos para 10. 10.
é uma daquelas questões que tem itens, né? Aí tem que vir aqui embaixo e ver o que ele quer. Ele quer as certas, né? Então eu vou ler os itens procurando a certa. Em relação aos princípios básicos da administração, considere as proposições abaixo. Bem, aqui já está dizendo que ele quer as certas. Eu sempre tenho que ler lá embaixo para ver o que ele quer, né? Nem sempre ele pede as certas. Aí a gente acaba perdendo tempo lendo, procurando as certas, chega lá embaixo ele não quer as certas, ele quer outra coisa. Aí eu tenho que ler de novo. Aí eu perdi o tempo de ler uma questão, o que vale ouro na hora da prova, o tempo suficiente para ler uma questão. Eu joguei fora esse tempo. Então, primeiro eu vou lá embaixo, vejo o que ele quer as certas, depois eu vou para os itens. O princípio da moralidade corresponde à proibição de atuação. Essa aqui já foi, né? Tá repetida essa 10 aqui. Tá repetida essa 10 aqui? Ou não? Tá repetida, né? Essa 10 aqui. Tá repetida. Vamos para a próxima. 11. Vou apagar essa 10 aqui, ela tá repetida. Então, essa aqui é a 10 agora. 10. Questão aí da FCC 2016. Manuela foi irregularmente investida no cargo público de analista do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, tendo, nessa qualidade, praticado inúmeros atos administrativos. O tribunal, ao constatar o ocorrido, reconheceu a validade dos atos praticados, sob o fundamento de que os atos pertencem ao órgão e não ao agente público. Trata-se de aplicação específica de qual princípio? Antes de saber qual princípio está sendo aplicado, essa história que foi contada aqui, vocês conhecem essa história? A gente já resolveu questões dessa história aqui 3 vezes no curso. A aula passada a gente resolveu questão que conta essa história. Está contando a história de quem aí? Uma servidora que foi irregularmente investida no cargo. Nessa qualidade, ela praticou inúmeros atos administrativos, estando irregular no cargo. Depois o tribunal, o órgão público, percebeu o erro. Mesmo assim, reconheceu a validade dos atos praticados por essa servidora que estava irregular no cargo. Que história é essa que está sendo contada aí? Será que tem alguém que está ligado aí nas aulas? Que história é essa que está sendo contada? Um servidor irregular no cargo, investido irregularmente, pratica diversos atos. A administração percebe que o servidor está irregular no cargo. Tira o servidor do cargo. Afasta ele. Mas os atos que esse servidor praticou enquanto estava irregular no cargo são tidos como válidos. Que história é essa que está sendo contada aí? Alguém lembra que história é essa? A gente falou na aula passada sobre isso. Já foi a 3ª vez que a gente falou disso aqui no curso. Agora a gente vai falar a 4ª vez disso. E eu já dei a dica. Esse é um tema que eu estou esperando para essa prova. Eu estou esperando esse tema para a prova. Ninguém aí para dizer? E aí, Brenner, que história é essa aí? Que servidor é esse? Me fala qual o nome desse assunto que está sendo tratado aí. De um servidor investido irregularmente no cargo, que pratica diversos atos. Depois a administração descobre que ele estava irregular. Afasta ele. E mesmo assim, os atos praticados por ele durante esse período que ele estava irregular são tidos como válidos. Não são tidos como ilegais. São tidos como válidos. Mesmo ele estando irregular no cargo. Por quê? Que tema é esse? Cadê o Brenner? A Sara. Funcionário de fato. Perfeito. Né? Cobrando do Brenner, porque da primeira vez que eu falei disso, o Brenner me chamou, né? Fora. Falou, não entendi muito bem. A gente conversou sobre isso. Aí falou uma segunda vez, falou uma terceira. Entendeu? Vamos se ligar aí, Brenner. Cadê o Brenner? Entendeu? O funcionário de fato, como disse a Sara aqui. Também chamado de função de fato, também chamado de teoria da aparência. Estamos falando a 4ª vez disso aqui. É um funcionário que foi investido irregularmente no cargo, ele tem alguma irregularidade na investidura. Nesse caso aqui, nem deram o exemplo de qual é a irregularidade, só falaram que estava irregular. A irregularidade pode ser que a pessoa já passou da idade para aposentar compulsoriamente, que é 75 anos.
A pessoa já tem mais de 75 anos, ou seja, ela deveria estar obrigatoriamente aposentada. Que é quando chega nos 75 anos, tem que se aposentar compulsoriamente, obrigatoriamente. Mas a pessoa já passou dessa idade e continua trabalhando, ou seja, ela tem uma irregularidade na investidura do cargo. Ela não deveria estar lá, mas ela está. A pessoa está no cargo de nível superior, mas não tem nível superior. A pessoa está no cargo público, mas não fez concurso, no cargo efetivo. Alguma irregularidade tem na investidura dessa pessoa. Falta o concurso, falta o nível superior, já passou da idade para aposentar compulsoriamente. Alguma coisa aconteceu, essa pessoa está irregular no cargo. Ela pratica diversos atos administrativos durante esse período que ela está irregular no cargo. No entanto, a administração reconhece os atos dessa pessoa como válidos. Válidos. Apesar da pessoa ter irregular, os atos são válidos. Por quê? Por causa da teoria da aparência, também chamada de funcionário de fato. Essa teoria diz que a pessoa que vai até a administração receber um ato desse servidor, essa pessoa não tem como adivinhar que esse servidor estava irregular no cargo, porque esse servidor tinha toda uma aparência de legalidade. Então, a pessoa que recebe um ato vindo desse servidor, a pessoa que está de boa fé, que não sabe da irregularidade, que recebe um ato vindo desse servidor, o ato não pode ser anulado dessa pessoa, tem que ser mantido, tem que ser válido. Porque a administração não é aquela pessoa, não é o João que está irregular no cargo. A administração, ela é impessoal. A administração é neutra. A administração não é o João, o José. A administração é impessoal. Se o João, o José, que são servidores públicos, morrerem, a administração continua funcionando. A administração bota outro no lugar deles. Porque a administração é impessoal. O João é analista, mas ele não é dono do cargo. Que a administração é impessoal. O dia que o João morrer, o cargo não vai ficar de herança para o filho dele. O cargo vai ficar vago e a administração vai botar outro servidor no lugar concursado. Porque o cargo não é do João, a administração não é o João. A administração é impessoal. Ela independe do João existir enquanto João. Se o João não existisse, a administração continuaria existindo. Porque ela não depende de uma pessoa. É aquela dica que eu dei, né? A administração estadual não é o Valdez no Capiberibe, né, que estão alternando no poder há 30 anos. Não. Se eles não existissem, continuaria existindo o cargo de governador, que seria ocupado por outra pessoa. O estado do Amapá não pertence a alguém, a alguma família. O estado do Amapá pertence à família A ou à família B. Não. O estado do Amapá é neutro, ele é impessoal, ele pertence ao interesse público. Existindo ou não existindo essas famílias que se alternam no poder aí há 30 anos, o estado do Amapá continuaria tendo um gestor, que poderia ser um Silva, um Santos, por exemplo. Tranquilo? Então, essa questão aqui, ela fala de função de fato, ou funcionário de fato, ou teoria da aparência. E o princípio que embasa isso, eu não tinha falado ainda, agora eu vou falar, é o princípio da impessoalidade. Porque a administração é impessoal, ela é neutra. Então, se o João, aí quem é, no caso aí, a Manuela, se ela estava irregular no cargo, para a pessoa que recebeu o ato, não importa. Porque a pessoa que recebeu o ato, vindo da Manuela, que estava irregular no cargo, a pessoa que recebeu o ato vindo da Manuela, uma certidão, por exemplo, essa pessoa não estava olhando para a Manuela, ela estava olhando para o Estado. O Estado existe independente da Manuela existir. Tranquilo? Então, o princípio da impessoalidade é o que está por trás da teoria da aparência, do funcionário de fato, da função de fato. Bem que dá a dica, ó. Aqui no final da dica, ó. O tribunal, ao constatar o ocorrido, reconheceu a validade dos atos praticados, sob o fundamento de que os atos pertencem ao órgão e não ao agente público. Está aqui a dica. A administração é impessoal. O ato não pertence ao João, o ato pertence ao Estado. Se o João não existisse, o Estado continuaria praticando esses atos através de uma outra pessoa. Porque a administração é impessoal. Vocês entenderam isso daí? Eu acho que eu não estou alcançando vocês com essa ideia. É a quarta vez que eu trato sobre isso.
Vocês estão entendendo essa história de teoria da aparência, função de fato? Eu aposto nesse tema para a prova. Já é a quarta vez que eu falo disso aqui, mas não sei se eu estou alcançando vocês. Acho que eu vou assistir uns vídeos no YouTube para pegar uma ideia diferente para trazer para cá. Só a Sara respondeu aí. Vocês estão entendendo essa história do funcionário de fato? Deu para relembrar? É? Olha, mano, eu estou esperando esse tema na prova aí. Estou esperando esse tema na prova. Estou esperando muito esse funcionário de fato na nossa prova aí. Vamos para a próxima questão. Onze. O vereador, isso aqui é de 2020, né? Tem prova para estagiário, né? Estágio forense. O vereador João nomeou sua filha, Maria, pessoa sem qualquer qualificação profissional ou experiência na área, para exercer o cargo em comissão de assessor parlamentar em seu gabinete. Já está claro que é nepotismo aí, né? Nomeou o parente, a filha. Filha é parente de primeiro grau. A promotoria de tutela coletiva da cidade local instaurou inquérito civil e confirmou a ilegalidade na conduta do vereador por ofensa direta ao princípio constitucional expresso da administração pública da... E aí, qual o princípio que foi ferido aí em nomear parente? Especialidade? Não. Transcendência? Não. Autotutela? Não. Impessoalidade? Pode ser. Será que não tem moralidade aqui? Isonomia? Não. Como não tem moralidade, eu vou ficar com a impessoalidade. Gabarito, letra D. Falou de nepotismo aí. Nepotismo, ou a resposta é moralidade, em primeiro lugar, se tiver, mas se não tiver, a resposta vai ser impessoalidade. Como não tinha moralidade nenhum, eu vou ficar com a impessoalidade. Gabarito, letra D. Impessoalidade diante do nepotismo decorrente da clara intenção de beneficiar determinada pessoa. Tá tranquilo a questão 11 aí? Vamos para a questão 12. Questão 12. Não é situação que configura nepotismo a sofrer a incidência da súmula 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal, a nomeação de... Então, não é nepotismo. Qual aqui não é nepotismo? A nomeação de sobrinho de secretário do Estado. Olha, sobrinho é parente de terceiro grau. De terceiro grau, parente de terceiro grau é nepotismo. Sobrinho é parente de terceiro grau. Sobrinho é parente de terceiro grau. B. Cunhado de presidente da Assembleia Legislativa para assessor. Olha, cunhado não é parente de sangue, mas cunhado é parente por afinidade e de segundo grau. Cunhado é parente por afinidade e de segundo grau. É porque a súmula diz que essa vedação do nepotismo alcança tanto os parentes de sangue quanto os parentes por afinidade. Os parentes por afinidade são aqueles agregados à família, que vêm junto com o cônjuge. Então, os parentes do cônjuge são os seus parentes por afinidade. O sogro, que é o pai do cônjuge, é seu parente por afinidade de primeiro grau. O cunhado, que é filho do sogro, é seu parente por afinidade de segundo grau. O enteado, que é filho do cônjuge, mas não é seu filho de sangue, é parente por afinidade de primeiro grau. Então, os parentes que estão agregados ao cônjuge também são seu parente, só que eles são parentes por afinidade, eles não são de sangue. Sogro, sogra, cunhado, enteado são parentes por afinidade. Então, também é vedado a nomeação deles.
Também é nepotismo nomear essa galera aí. Irmão adotivo de secretário. Não importa se é adotivo. Para o direito, é irmão. O irmão adotivo é irmão. Tanto quanto o de sangue. Então, é parente de segundo grau. Parente de segundo grau. Como a súmula do nepotismo veda até o terceiro grau, o irmão também não pode. Não importa se é adotivo ou se não é. É parente de segundo grau. Não pode. É nepotismo. Ou melhor, ele quer um caso que não seja nepotismo. Letra E. Vamos ver a letra E aqui. Sogro do deputado estadual. Sogro e sogra é parente por afinidade e de primeiro grau. Então, não é um caso de nepotismo a letra D. Cônjuge de governador para o cargo de secretário. Não é nepotismo. Quer ver a pergunta do Valdez, né? O Valdez já nomeou várias vezes a Marília, que é cônjuge dele, para ser secretário de mobilização, não sei o quê. Uma secretaria qualquer dessa aqui. A SING, né? A Marília Góes, várias vezes já foi, talvez até seja atualmente, né? Não sei, secretária da SING, sendo cônjuge do Valdez, que é o governador. E não tem nepotismo nisso. Por que não tem? Porque esses cargos de natureza política não incide a súmula de nepotismo neles. Só incide a súmula de nepotismo nos cargos de natureza administrativa. Então, todos esses cargos aqui, que incidiu o nepotismo, era cargo administrativo. Dirigente de autarquia, cargo administrativo. Assessor da Assembleia, assessor do presidente do Tribunal de Justiça, cargo administrativo. Diretor da secretaria, cargo administrativo. Cargo de assessor de gabinete de deputado estadual, cargo administrativo. Mas secretário de Estado não é cargo administrativo. É cargo de agente político. Então, quando o cargo é de natureza política, como o cargo de secretário secretário de Educação, secretário de Saúde, eles são cargos de natureza política, eles são agentes políticos. A súmula do nepotismo não alcança essas nomeações para cargos em que serão ocupantes agentes políticos, porque a súmula do nepotismo ela é baseada na moralidade administrativa. E a nomeação aí não está sendo administrativa, está sendo política. Sendo assim, a súmula do nepotismo não alcança esses casos. Resumindo, quando for para o cargo de secretário ou de ministro, secretário de Educação, ministro da Educação, o governador nomeando um secretário parente dele, o prefeito nomeando um secretário parente dele. Em Santana tinha isso também, né? Em Santana tinha lá o Ofirney, que nomeava também um parente dele para ser secretário do município. Não tinha nepotismo, porque secretário é agente político. O Bolsonaro poderia fazer isso também. Ele poderia nomear um dos seus filhos para ser secretário. Secretário não, no caso, para ser ministro. E não haveria nepotismo, porque ministro é cargo de agente político. Tá? Então, resumindo, esses cargos políticos de secretários municipais, secretários estaduais e ministros da União, eles não estão sujeitos à súmula do nepotismo. Não incide nepotismo. Vai incidir o nepotismo quando forem cargos de natureza administrativa. Dirigente de uma autarquia, assessor do Tribunal de Justiça, diretor de uma secretaria, assessor do gabinete de um deputado estadual. Esses cargos são de natureza administrativa. Tá? Então, quando for de natureza política, como de secretários e ministros, não incide a súmula do nepotismo. Nessa questão, ele queria um caso, caiu para procurador essa questão, né? Ele queria um caso que não é situação de nepotismo. E não é situação de nepotismo a letra D, porque o governador nomear cônjuge ou parente dele para ser secretário, já que é um cargo de natureza política, é um agente político, um secretário de Estado,
isso não incide a súmula do nepotismo, já que a súmula do nepotismo é baseada na moralidade administrativa e não nas competências políticas do Estado. Administrativa é uma coisa, político é outra. 13. Vamos para 13. Quando um prefeito comete um ato relacionado à indistinção entre os patrimônios público e privado, ele está violando qual princípio? E aí, qual é a resposta certa aí? Se um prefeito não souber separar o que é público do que é privado, ele vai estar cometendo um ato violando qual princípio? Se um administrador público, seja ele servidor, prefeito, não importa, se um agente público não sabe diferenciar o que é público do que é privado, ele está ferindo qual princípio? Esse cara pega a merenda da escola e leva para casa, mano. Ah, sobrou merenda aqui, então eu vou levar para casa. Ele não está sabendo separar o que é público do que é privado. Esse cara pega o carro da administração, leva o filho na escola. Ah, eu já estou no carro mesmo, já está no caminho, eu vou levar meu filho. Princípio da moralidade, gente. Tem a dica lá, né? Em distinção entre o que é público e o que é privado. Princípio da moralidade. Letra D. Vamos fazer mais uma aqui. Eu vou mandar para vocês um simulado. E sábado a gente vai começar às 9 horas da noite para a gente matar as 30 questões desse simulado. Eu vou mandar um simulado de 30 questões e sábado a gente vai matar essas 30 questões. Eu vou mandar para vocês resolverem. Claro que a gente vai resolver o simulado de uma maneira mais acelerada. Infelizmente, eu vou avisar isso na mensagem, mas olha, resolvo o simulado. A gente vai comentar as 30 questões para tirar as dúvidas de quem tiver dúvida e tal. Não vai ser uma coisa assim, tá rápido e tal. Não tem como resolver nesse ritmo que a gente faz aqui 30 questões. Vai passar de 3 horas a transmissão. Então a gente vai fazer uma transmissão de 1h30, tal, por aí, em que a gente vai resolver as 30 questões, só que num ritmo rápido. Porque você já vai ter tentado resolver em casa, entendeu? Se não tentar resolver em casa, eu não vou poder parar para explicar o assunto lá nas 30 questões. A gente só vai para tirar as dúvidas mesmo. Senão a gente vai fazer só 5, né? Aí a gente tira todas as dúvidas e tal. O que não vai gerar produtividade para a gente. Tá? Então eu vou explicar no textodinho, ó, resolva as questões. Sábado é só para tirar as dúvidas. Então, se tu não lê as questões, pelo menos lê, tu vai ter dificuldade de acompanhar a aula no sábado. É uma condição, né? Não tem jeito. 14. A norma da Lei 8.666 de 93, a Lei de Licitações e Contratos, que impõe à administração pública a obrigatoriedade de publicação do extrato dos contratos firmados, privilegia, sem prejuízo a outros, o princípio da... E aí, a obrigatoriedade de publicar o extrato dos contratos. A administração é obrigada a dar publicidade aos seus atos, contratos, convênios? É. Por causa de qual princípio? Eficiência não, moralidade não, impessoalidade não, legalidade não, publicidade. É a regra, né? Pelo princípio da publicidade, a administração é obrigada a dar publicidade aos seus atos, contratos, convênios, gastos. Então, bastava descobrir que no comando ele está perguntando sobre a obrigatoriedade de dar publicidade aos contratos para saber que essa obrigatoriedade nasce do princípio da publicidade, configurando, inclusive, condição de eficácia para os negócios jurídicos firmados. Os negócios jurídicos da administração passam a ter eficácia, só passam a produzir efeitos depois de publicado. O nome jurídico é execuibilidade. Os negócios jurídicos da administração só passam a produzir efeitos, só passam a ter eficácia, só passam a ter execuibilidade a partir do momento que eles se tornam públicos. A publicidade é uma condição de eficácia dos atos. Então, a letra E é o gabarito. Está aqui, ó. Esse aqui é o nosso simulado. Tem aqui 30 questões que eu vou mandar para vocês.
todos de temas que a gente já trabalhou aqui. É para você colocar em prática esse conteúdo que a gente trabalhou em 3 aulas. Tá? E para também testar a sua porcentagem de acerto. Quanto mais perto de 90%, melhor. A gente vai conversar sobre isso na próxima aula. Vai ser sábado. E vamos resolver essas questões. Até agora a gente resolveu 5 mais 14, 19 questões, mais 30 do simulado, né? A gente vai chegar a 49 questões nessa primeira parte do nosso módulo. Para o próximo módulo, eu pretendo fazer mais 50 e a gente fecha em 100 questões para um módulo de 1 mês. Eu acredito que esteja razoável, né? Eu acredito que esteja razoável, né? Para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Fazer nossas provas lá no menor tempo possível, o maior número de acertos possível. Tranquilo? Então, essa foi aí a nossa aula de hoje. Aguarde aí. Aguarda aí no PV.